Oi pessoal, hoje vamos fazer alguns exercícios em aquarela, trabalhando com lápis de cor e com a tinta profissional em pastilha. Vamos iniciar pintando com lápis de cor em uma determinada área pequena, depois a gente vem com um pincel molhado e vai abrindo essa tinta no papel. Aqui eu repito o processo e pinto um pouco mais com lápis de cor, para depois vir com o pincel molhado, passando por cima desse lápis de cor e vou puxando a tinta, até onde eu vejo que ela tá num tom. E aí eu vou passando mais água, para que ela vá clareando aos poucos e eu consiga fazer um degradê. Nesse outro exemplo, eu raspo a mina do lápis, molho com a água essa mina no godê para espalhar a tinta no papel. Faço uma esfera, tento fazer uma esfera pegando a tinta direto do potinho do godê e vou colocando água à medida que eu quero que essa parte fique mais clara. Também retiro o excesso no meu papel toalha e vou colocando tinta onde eu acho que precisa para dar volume. Nesse outro exemplo aqui da esfera, eu tô pintando, passando primeiro a água e depois colocando a tinta por cima. Esse exemplo a gente chama de trabalhar já com papel molhado. Então, vou fazendo outra esfera aqui, ó, colocando mais tinta onde eu acho que precisa ser mais escuro e água onde eu acho que tem que ser mais claro. Aqui eu vou fazer outra esfera agora com vermelho e já tentando fazer a esfera direto, sem antes fazer a parte molhada. Agora, com a tinta vermelha que eu tinha feito para pintar outra esfera, eu vou fazer um sombreado na esfera verde, porque como vocês sabem, o vermelho é o complementar do verde, então se eu quiser escurecer o verde, eu vou ter que usar o vermelho. E vice-versa, se eu quiser escurecer a esfera vermelha, eu vou ter que usar o verde. Aqui eu já começo a fazer um pouco da sombra rebatida, já tentando fazer isso com a tinta já mais escurecida e misturada. Aqui mais um exemplo da esfera vermelha, também fazendo a pintura da parte escura, misturando o vermelho com o verde.
Nesse outro exercício que eu vou começar agora, nós vamos trabalhar com a tinta e vamos fazer um exercício de transparência com as cores primárias e secundárias. Então a gente começa amarelo, azul e vermelho, depois a gente traz o laranja, o roxo e o verde. Nesse momento eu vou desenhar um rosto um pouquinho estilizado, dentro daquelas medidas que eu passei para vocês de 6 centímetros, mas vocês podem mudar essas medidas, como eu já falei para vocês, é só uma sugestão. Faço todo o desenho a lápis para depois a gente exercitar de um lado do desenho
A pintura com aquarela é a parte do lápis de cor e do outro lado a partir da tinta. Para pintar com aquarela, a gente tem sempre que partir dos tons mais claros para os tons mais escuros. E esse rosto, esse tom de pele, eu vou trabalhar uma tonalidade clara. Então eu começo dos tons amarelados e estou tentando trabalhar com as cores mais simples para que todo mundo possa fazer em casa. Então eu vou trabalhar o amarelo, o azul, o vermelho, o verde e o laranja, para que a gente faça misturas a partir dessas cores e consiga fazer um tom de pele. Após esse primeiro tom amarelado, eu venho com vermelho, sempre botando partes mais escuras, onde o rosto tem áreas cobertas, ou ao redor do nariz e também um pouquinho do queixo. Aqui eu trago um pouco de verde para tentar escurecer o vermelho, visto que o verde é a cor oposta do vermelho, como a gente já viu. Então a gente escurece o vermelho com o verde. Para que fique um tom mais escuro, a gente pode colocar um pouco de azul. Se o nosso verde não for tão escuro assim, a gente pode trabalhar com azul mais escuro, que ele já intensifica as partes escuras.
Eu trago também tons alaranjados para destacar um pouco mais essa pele, para que ela não fique tão esverdeada ou amarelada. Então tem sempre que estar mesclando com o laranja e com o vermelho. Na aquarela a gente trabalha com camadas. Como o pigmento da aquarela é transparente, a gente consegue ver um pouco dessas camadas na construção da pintura. Portanto, é necessário que haja paciência e que a gente possa aproveitar todo o processo da elaboração da pintura. Não é algo simples, mas a partir do momento que você entende as camadas, você consegue construir melhor a cor. Aqui nos cabelos vocês vão perceber também que eu trabalho um amarelo mais aberto na base. Então a gente sempre começa dos tons mais claros e depois vai trabalhando os tons mais escuros. Eu passo o lápis de cor diretamente no cabelo, fazendo risquinhos e deixando as áreas que eu quero mais claro em branco. Depois eu venho com o pincel molhado e vou passando por cima da tinta, tentando fazer movimentos para que essa tinta se espalhe e não fique tão marcada. Então eu faço aqueles movimentos semelhantes aos movimentos que a gente faz do lápis no papel quando a gente quer fazer desenho de cabelo.
já trago uma camada intermediária com marrom, visto que eu quero trabalhar esse cabelo mais escuro, não quero deixá-lo tão claro. Então eu pulo do amarelo direto para o marrom. Em seguida eu trago um marrom mais escuro ainda. Se vocês não tiverem esse marrom mais escuro, a gente pode misturar com o verde, com o azul, para tentar evitar um pouco o uso do preto. Aqui eu já faço alguns acabamentos com a caneta preta, depois que já tá tudo seco. Agora do outro lado eu vou tentar trabalhar com a tinta. Então eu peguei um pouco dessas tintas amarelo, azul, vermelho e verde que estavam na minha paleta e coloquei nesse pequeno godê para que eu fosse misturando e abrindo. Então eu misturo essas 5 cores
amarelo, vermelho, azul, verde e um pouquinho de branco, para que a gente faça uma tonalidade da pele aproximada da que está do lado. Então eu faço primeiro essa camada mais clarinha, tem mais água e pouca tinta, e eu vou espalhando nas áreas que eu quero deixar pintada e deixando áreas em branco também para ser a parte de luz do rosto. A seguir, eu trago um pouquinho do vermelho para dar uma corada. Posso botar mais um pouquinho da tinta vermelha nesse tom que eu fiz de pele, entre aspas, né? Num tom de pele que eu criei. E vou passando nas áreas que eu quero que fique mais coradinho. Para escurecer essa parte mais alaranjada, eu vou misturando um pouco de verde, um pouco de azul e vou fazendo uma tonalidade mais escurecida nas laterais, para que a gente consiga fazer o lado mais escuro da pele de forma menos saturada. Vejam que misturando todas as cores a gente consegue uma tonalidade de marrom que não é um marrom tão seco, tão duro, é um marrom que une as cores que foram usadas na pintura, trazendo maior harmonia de cores. Um ponto importante a lembrar é que a gente precisa respeitar o tempo de secagem da tinta em alguns momentos. Então, esse vídeo teve várias paradas. E agora eu vou pintar algumas áreas que eu quero mais destaque, para depois começar os detalhes como olho e boca. Cabelo eu também começo na mesma tonalidade de amarelo e depois vou fazendo um tom médio de marrom para depois colocar um tom mais escuro de marrom. Percebam que eu tento trabalhar sempre com 3 tons para simplificar um pouco as camadas, para que vocês entendam melhor.
Aqui eu mudei para o pincel com a ponta mais fina e comprida, para que eu conseguisse dar um efeito de fios de cabelo na bonequinha. Vocês sabem que eu adoro pintar e desenhar cabelos, então eu quero que fique parecido com o da lateral, que a gente trabalhou com lápis de cor. Daí eu pensei nessa ideia de fazer com o pincel mais fininho. A parte branca do olho, eu trabalho com um pouquinho de cinza, faço um cinza e vou tentando dar essa escurecida abaixo da pálpebra superior. Também faço um coradinho na boca e depois eu vou pintar a cor do olho, que vocês podem trabalhar de qualquer cor. Aqui eu trabalhei com verde e com azul. Por último, eu venho detalhando com a canetinha nanquim as partes que eu quero que fiquem mais destacadas no desenho.